Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Rod com mais um vídeo do nosso canal Rodspot. E o vídeo de hoje vai falar sobre builds de Paladino, mais especificamente a build de Paladino Tanker, Paladino Full Tanker. Pô, Rod, eu sou Paladino DPS, eu sei que tem vários Paladinos por aí, mas os mais necessários, né, os que fazem mais falta realmente são os Tankers. Muitos Paladinos jogam de Paladino e não sabem para que serve um Paladino, então vamos falar sobre isso hoje no vídeo de hoje. Mas antes da gente pular pro vídeo, vai ser um vídeo demorado pra caramba, afinal é uma classe bem complexa, eu peço aquela ajuda que eu peço em todos os nossos vídeos. Galera, por favor, nós estamos chegando em 700 inscritos, mas ainda bem longe de alcançar o máximo de pessoas que jogam o jogo. Então vamos lá, cliquem naquele like, se inscrevam no nosso canal, pede pra mãe se inscrever, pro pai, pra tia. Eu não sou o PewDiePie, mas preciso da ajuda de vocês para conseguir fazer o canal crescer, tá ok? Vamos lá então pro vídeo de hoje. Bom, galera, vamos falar um pouquinho então sobre a build de Paladino, né? Muita gente tá me pedindo vídeo de build Rod, faz de Berserker, Rod, faz de Piromante, faz de Ninja. Galera, eu tô indo não por uma ordem específica, eu tô indo pela ordem dos personagens mais acessíveis, assim, né? O meu primeiro foi Sacerdote, que é a classe que eu jogo, eu tô indo assim pela classe que os meus amigos estão me emprestando a conta pra eu poder gravar. No caso aqui, eu peguei o Paladino da Pandora emprestado pra fazer o vídeo com o personagem dela. Na semana que vem eu devo fazer o vídeo com o Spirit Master, com o Summoner, que é outra classe que um amigo meu já me emprestou. Ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a classe Paladino. Bom, o Paladino é a única classe dentro do jogo que tem potencial para ser um full tanker, ou seja, as habilidades que ele tem dentro da classe, né, o kit, o conjunto de habilidades que ele possui, tornam a survivabilidade, a sobrevivência dele muito grande em qualquer tipo de conteúdo que você vai fazer. Como eu falei lá no nosso vídeo de classes, o Paladino é uma das duas classes, junto com o Sacerdote, que vai ser indispensável para qualquer atividade que você vai fazer, seja ela PvE, seja ela PvP. Se for uma atividade em grupo, com certeza você vai querer ter um Paladino que sabe o que está fazendo junto com você. O fato das habilidades do Paladino darem muita survivabilidade para ele indicam que ele é uma classe fácil de você jogar em conteúdo solo. Não quer dizer que seja uma classe assim que é fácil de você aprender, não é isso. A questão é que como ele tem habilidades que não só aumentam a defesa dele, aumentam a resistência dele, como também curam a própria vida, a gente chama isso de sustain, né? É uma classe assim que é muito difícil você morrer se você estiver fazendo conteúdos do seu nível. Não é o caso, por exemplo, de um mago de gelo ou um piromante que pode morrer mesmo em atividades mais simples, porque eles não têm defesa, não têm mecânicas de defesa como outras classes têm, ok? Agora, vamos falar um pouquinho então sobre a build. A build de hoje que a gente vai fazer é uma build focada em defesa. O Paladino Tanker, por assim dizer. É óbvio, o Paladino ele tem potenciais muito grandes. Existe a possibilidade de você fazer um Paladino DPS, existe a possibilidade de você fazer um Paladino híbrido. Com o que eu vou falar hoje, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre cada skill, mas o foco do nosso vídeo, nossos equipamentos, cartas, coisas que a gente vai indicar, por assim dizer, vão dar mais atenção para direcionar o Paladino para o Tanker, que, convenhamos, hoje são poucos os Paladinos que sabem realmente buildar o personagem para ser um tanker eficiente nas atividades. É muito comum você pegar um Paladino que não sabe segurar agro, que não sabe usar as skills no momento certo. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, ok? Então vamos seguir a mesma ordem que a gente seguiu no nosso vídeo de Sacerdote. Vamos começar falando sobre equipamentos. Hoje tem muita discussão em relação ao set do Paladino, não tão como tem em algumas classes DPS, que o pessoal se mata para falar qual que é o melhor set, mas tem dois sets aqui, talvez três, que as pessoas têm dialogado bastante para qual que é o ideal. No caso aqui, a maioria dos paladinos vai te recomendar o set do Juramento Inabalável. Esse é o mesmo set que eu recomendo para os sacerdotes, até porque os bônus aqui são muito similares. A diferença é que o do paladino, infelizmente, não está dando cura realizada, mas ele está dando os mesmos 8% de chance de bloqueio. O que eu acho que, na verdade, não é tão... Foi assim uma preguicinha da parte dos desenvolvedores, afinal, esse set, para algumas classes ele dá 2 bônus e para outras não. Não faria mal nenhum pro Paladino receber 10% de cura realizada aqui também, mas enfim, é só um comentário à parte aí. Como a mecânica da classe em si gira em torno do bloqueio, chance de bloqueio, afinal é a única classe que tem um escudo no jogo, o Paladino ele depende muito desse atributo para aumentar a resistência dele a dano, a capacidade de tomar porrada, por assim dizer. Então, tudo aquilo que a gente for tentar colocar no nosso personagem
Se for possível colocar chance de bloqueio, a gente vai colocar. Seja em equipamentos, seja em cartas, seja na trilha, seja na nébula, tudo isso a gente vai dar atenção para a chance de bloqueio. O outro atributo que a gente vai dar atenção, no caso, o atributo defensivo do paladino, seria a resistência a crítico. Similar ao sacerdote, mas não tanto. Uma grande fraqueza do paladino é tomar um burst e acabar derretendo antes dele utilizar as habilidades. Mas, de novo, é interessante só porque o paladino não ter tanto trabalho com críticos. Não é o caso do sacerdote, que é vida ou morte ter esse atributo, ok? O foco do paladino sempre deve ser chance de bloqueio. Agora, se tratando de atributos ofensivos, né? Muita gente ainda debate, né? Algumas pessoas falam assim, pô, é legal colocar reflexão, é legal colocar roubo de vida, é legal a gente investir em tal coisa. Gente, se tratando de atributo ofensivo, né, por assim dizer, o paladino ele não é tão carente disso daí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nas habilidades, mas é interessante você ter algum dano na sua classe para poder segurar o agro. Mas a gente vai chegar nisso daí, ok? Então, se tratando de equipamento, esse aqui é o que a maioria dos paladinos vai te recomendar. Se você for um cara que vai focar em PVP, não só tem essa possibilidade, né? Como também tem o set que dá redução de dano crítico. Ele é interessante? Um pouquinho. Até porque em PVP muitas vezes você vai pegar gente com build focada em crítico. Seja Berserker, seja Ninja, seja Piromante. Então não é tão ruim assim se você está fazendo mais foco em PVP, você ter um set com resistência a crítico. Agora, se você é um cara que faz de tudo, faz PvE, faz PvE, e a PVP como um todo, GVG, esse cara aqui é mais interessante pela chance de bloqueio, ok? Então esse aqui em termos de set é o melhor. Agora, em termos de arma, galera, muita gente também debate em termos de arma, mas no caso aqui é bem simples, tá? Eu vejo muita gente usando outras armas, e no caso aqui utilizando o julgamento celestial. Já é a versão level 70 dessa arma, ela tá com atributo dourado, não tá tão ruim em termos de atributo adicional, mas se tratando de paladino defensivo, galera, essa arma aqui não é ideal, ok? Aí tem outra arma que eu vejo muito paladino usando, que é essa daqui. Paladino colocando age, taxa de crítico. Gente, isso aí são coisas se você fosse ser um paladino DPS, ok? Ou quem sabe um paladino híbrido. Quando a gente está falando de paladino defensivo, a melhor arma que tem, sem dúvida, é a luz do avatar. Por quê? Porque ela não só está te dando um bônus de defesa, como ela também vai te dar alguns bônus bem interessantes quando você deixar ela nos tiers elevados. Depois eu vou ver se eu consigo achar uma aqui. Mas o que a gente vai fazer agora é corrigir isso aqui, ok? Como a gente já falou, a arma dela não é ideal. Então aqui no vídeo de hoje a gente vai fazer um experimento que muita gente já viu no vídeo anterior, mas eu gostaria de mostrar para vocês também como é que funciona a garrafinha de extração. Então vamos estender um pouquinho o vídeo aqui. No caso aqui eu já tinha a garrafinha e eu vou extrair a essência da luz do avatar dela, ok? Ele vai pedir a confirmação, afinal é um item caro, são dois itens caros, né? Quando você fizer a extração em si, você vai receber a essência. Uma vez me perguntaram se você pode utilizar uma essência de uma arma, por exemplo, eu dropei aqui no caso uma arma de paladino e eu tô jogando com o meu sacerdote. Eu posso extrair a essência? Não, galera, você até pode extrair, não tem problema nenhum, mas tá vendo ali que ele coloca, ó, permite que você converta um nível. Tá vendo que ele deixa bem claro que é de paladino? Então não dá para você fazer essa transferência transclasse, por assim dizer, ok? Então eu achei interessante a pergunta que me fizeram, mas não, realmente não dá para você fazer. Fez a extração, tá com a essência, vamos converter. A possibilidade que a gente tem ali é a arminha dela. Então a gente vai fazer a conversão, né, vai transformar a arma atual dela nessa daqui. Então vamos fazer. Eu pedi autorização para ela antes. Não façam isso jamais na conta do amiguinho sem pedir autorização, ok? Então eu já tinha falado para ela que eu ia fazer essa alteração, até porque eu já conversei com ela, falei, ó, Pandora, essa aqui é a melhor arma para você, se você quer formar um tanker. Então tá lá, já tá dando mais defesa. Por que é interessante aquele bônus de ataque ali, galera? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas pro paladino é importante você manter o agro. E enquanto é verdade que ele tem algumas skills que dão insta-agro pra ele, puxam automaticamente o agro pra ele, não é agro permanente, não tem agro-lock, por assim dizer, ele não trava o agro nele. Então ele tem que ter algum DPS sim pra poder manter o agro, porque senão toda hora o DPS, aquele DPS filho da mãe, aquele raio daquele piromante com crítico na casa do chapéu, vai conseguir roubar o bicho dele toda hora. E de novo, se o bicho sair do paladino, com certeza alguém vai cair. Vai cair um DPS, provavelmente vai cair o cara que puxou o agro, mas
é aí que começa a virar bagunça, é aí que você acaba perdendo uma trilha ou coisas do gênero, ok? Então, agora a gente já corrigiu a arma dela, tá bonitinho agora, tá dando bônus de defesa. Depois que a gente colocar essa arma dela em outros tiers, ela vai ter outros bônus, mas essencialmente é isso daí, galera. Se você tá falando de 7 pra paladino, juramento inabalável se você for um cara que faz de tudo, ok? É óbvio dela que ela ainda precisa corrigir um pouquinho, tem muita coisa aqui para ser melhorada. Em termos de acessório, galera, é o mesmo do sacerdote, e em termos de luva, é o mesmo do sacerdote pelos bônus que ele providencia aqui pro seu personagem, ok? Então, de novo, tanto o acessório quanto a luva vão ser os mesmos que eu recomendei. São foco, né? Os seus atributos vão ter que ter foco em HP, defesa e vit, até porque são essas as essências, né? Vai ter a luvinha lá que vai dar esses mesmos atributos, no caso que não é a dela, por sinal, mas daria muito trabalho para eu achar aqui qual que é a correta. Em termos de brasão, galera, muita gente também me pergunta, Rod, qual que é a melhor coisa para se colocar no brasão? Bom, no caso do paladino, galera, quando a gente falar sobre as skills, a gente vai entrar nesse mérito, mas vamos tentar buscar as habilidades que dão chance de aumentam as passivas, porque as passivas do paladino são muito fortes. E grande parte das habilidades de brasão de dano para ele aumentam só o dano, não aumenta a duração de stun, não aumenta a duração de invencibilidade. Então, pro paladino, brasão focado em skills que só aumentam o dano não é tão interessante assim. Agora, chapéu, galera, se tratando de chapéu dourado, né? Esse aqui é o ideal. Por quê? Óbvio, ele tá dando 300 de defesa e 5% de chance de bloqueio. Não é um chapéu que aparece toda hora, tá? Eu acho que eu vi umas 4 ou 5 vezes vendendo no West1 até agora. É um chapéu raro, no caso a Pandora deu sorte de conseguir esse chapéu logo no começo do servidor, mas sem dúvida, se tratando de chapéu amarelo, é o melhor que existe para Paladino. Ela só vai trocar isso aqui quando ela pegar a versão vermelha, que é aquele mesmo sátiro demoníaco que eu uso no meu sacerdote, porque ele dá todos os atributos, dá defesa, etc. Vamos falar um pouquinho então de cartas agora, galera. Muita gente também acha que carta de paladino é algo estupidamente complicado. Bom, em termos de arma a gente não precisa falar, é a mesma coisa para todas as classes, só que diferente do sacerdote, que quando você está transformado, por assim dizer, a terceira habilidade é uma cura, no caso do paladino sempre vai ser essa habilidade aqui que puxa o agro dos inimigos imediatamente para você. Então é um insta-agro que a gente fala, não é um agro-lock, lembrem-se disso, tá? Mas vai ser muito comum durante as atividades mais difíceis você ter que se transformar para poder usar isso aqui, só para poder puxar a atenção dos inimigos para você, ok? Então vamos voltar um pouquinho lá para as cartas depois, quando a gente for falar sobre habilidades, a gente fala mais sobre isso. Se tratando de luva, galera, bom, é muito similar às situações que eu coloquei pro sacerdote, tá? As cartas são situacionais e você vai ter que colocar a carta de acordo com a atividade que você está fazendo. Se tratando de trilha, PVP, galera, não tem carta melhor que Romane, tá? Isso em nível de carta dourada. É óbvio, né? Em PvE, a Romane ela vai ser muito específica, ela só vai servir em algumas DGs, como a DG 70, que o boss tem recuperação de vida, ou no Final Boss do Templo da Luz, que ele também tem mecânica de cura. Mas fora isso, galera, vão ser poucas assim as situações onde vale a pena você levar a Romane pro PvE. Lembrando que é ideal você levar o totem, né? No caso aqui a Pandora não tem o totem, mas é uma carta excepcional para você levar em PV. Principalmente porque o Paladino vai estar sempre embaixo do inimigo. Então, ele colocando ali, todo mundo que estiver perto dele vai aumentar o dano da PT como um todo. Outra carta assim, que eu acho muito bacana pro Paladino é o Urso. Por quê? O Urso, ele dá aquele bônus, dá um escudo adicional, ou seja, ele já aumenta a chance de bloqueio, né, que é em 25% no caso no nível da habilidade dela, que tá mais 3, como também dá um escudo de 16%. Pô, o HP do Paladino é o maior do jogo, galera. Então, pro Paladino, essa carta aqui brilha muito. O cooldown dela é pesado? Mas é uma carta interessante, por exemplo. Digamos que você já esteja num grupo assim, que tá fazendo trilha 11 ou 12, e você sabe que tem uma galera ali que já tá indo com Romane. Até o sacerdote tá levando Romane. O Paladino entra com essa carta aqui, já ativa ela, porque ele já vai entrar com uma defesa maior, com uma resistência maior a dano, com uma possibilidade maior de mitigar dano, porque a chance de bloqueio dele vai lá pra cima. 25% de chance de bloqueio é muita coisa. Por mais que ela dure só alguns segundinhos, né? Ainda assim, galera, em termos assim de trilha, no começo ali já faz uma diferença muito grande. Então, são poucos os paladinos que eu vejo utilizando essa carta, porque não sabem o potencial dela, mas é uma carta assim excelente. Ela meio que foi feita à mão pro Paladino mesmo.
Outras cartas aqui interessantes, é muito similar para as outras classes, como as outras classes. O Mago Esqueleto também é uma carta interessante para PVP, não é tão interessante para PvE. De novo, é as quatro aí, né? Eu vejo muita gente falando que é sempre bom você usar carta vermelha. As cartas vermelhas, gente, elas são muito difíceis de se conseguir se tratando de luva, né? E as que têm acesso, né, que nem tem Observador de Brasa, elas são cartas que são totalmente inúteis para o Paladino se tratando de tanto de PvE quanto PvP. O objetivo do Paladino, independente da atividade, nunca vai ser dar dano. O foco disso é dos DPS. O foco dele é se manter vivo e manter a atenção dos inimigos em cima dele. Então, cartas que não auxiliem com isso daí não tem tanta interessante, são tão interessantes assim para o Paladino, por assim dizer. Ok? Agora, cartas de armadura, né? Vamos falar um pouquinho sobre as cartas de armadura. Algumas delas não vão ser surpresa nenhuma para vocês. Og é obrigatório para Paladino. Primeira coisa que você vai fazer com suas cartas, fragmentos de alma vermelha lá, vai ser pegar 4 Og e colocar em todos os seus slots de armadura. Vai refinar esses caras aqui até você conseguir o bônus máximo. Dá para você tirar pelo menos 20% de chance de bloqueio só nesses 4 Ogs. Pô, Rod, é caro, é difícil fazer. Sim, eu sei, mas é uma mecânica assim obrigatória. Gente, isso aqui é caso de vida ou morte. Paladino que não tem chance de bloqueio vai morrer e vai morrer muito. Então, se você quer ser um cara que ajuda a sua guilda, ajuda a sua PT, seu grupo a completar atividades mais difíceis, foque em chance de bloqueio, ok? Tem a tara, fetiche, igual o molequinho na puberdade, ok? Segundo atributo que eu acho interessante vocês investirem, né, seria a resistência a dano crítico, como eu já coloquei para vocês. Uma carta que é muito acessível a todos é a Freya, afinal você faz lá o reino das cartas e consegue dropar ela com uma certa facilidade. E também uma carta que, pelo menos no West 1 aqui, vez ou outra, pelo menos umas 2 vezes por dia aparece no mercado à venda. Então não é difícil você conseguir colocar 4 Freyas com uma resistência a crítico aí bem interessante. Também, eventualmente, ela vai dar um pouquinho de defesa e tal. Não é uma carta de se jogar fora. Outra carta que eu acho um pouco legal, mas é difícil de você conseguir porque ela já é Tier 3, seria ela. Né? É interessante você colocar ela, não só pelos bônus de VIT e defesa, mas também pelo bônus primário dela, que é a esquiva física e esquiva mágica. Lembrando que em termos de defesa, né, a esquiva sempre vai procar primeiro, mas ela é uma carta interessante. Lá na frente, no finalzinho do jogo, você se preocupar com ela também. Outra carta assim que eu acho legal, e muita gente me pergunta assim, pô, Rod, vale a pena eu colocar isso daí? É a Poeira Estelar, é uma carta assim que é muito fácil de você conseguir, tá dando esquiva física pro seu personagem, então é algo interessante. Lembrando que a esquiva sempre vai procar antes da taxa de bloqueio. Então, em termos de armadura, galera, é basicamente isso, não foge tanto, é igual sacerdote, são poucas as cartas assim que a gente pode recomendar. Falando de acessório, tem uma carta aqui que eu acho que é meio que obrigatória para o Paladino, que é o Cronos. O Cronos ele dá bônus de vídeo, de cima a baixo. Então se você conseguir pegar esse cara aqui e colocar, na verdade ele é bom para quase todas as classes, tá galera? Até para Mago de Gelo e classes assim que não tem muito HP, porque afinal o bônus que ele tá dando para HP é muito grande. No caso dela que não tá tão legal ainda, ela vai ter que reforjar mais algumas vezes, mas é uma carta assim excepcional para praticamente todas as classes do jogo. Tem outras opções aí também, mas na prática, né, essa daqui é uma carta interessante. A carta que eu mostrei lá que dá todos os atributos, que inclusive está tendo um evento agora, né, dela, que é essa moça aqui, a Lastias é uma carta interessante, ela dá bônus para todos os atributos, também é uma carta interessante para Paladino, assim como é para todas as classes, sem muito segredo em relação a isso. Agora, em caso de carta de chapéu, galera, não precisa ir muito longe, eu vou entrar aqui para mostrar qual que é uma das poucas cartas também que dá chance de bloqueio fora o Og, tá? Eu vou entrar aqui rapidinho nos rankings de cartas, só para mostrar para vocês. Não é mais fácil eu ir no ranking de... é aqui mesmo. Entrar num dos caras que eu sei que tem ela aqui. Esse é um dos cachers do nosso servidor. A carta Scard é uma carta muito interessante para Paladino, caso você tenha a possibilidade de consegui-la. Viu ela no leilão, viu no mercado, ou tá tendo algum evento que dropa ela. Para Paladino é carta endgame, porque olha lá, chance de bloqueio. Lembrando que em carta de capacete você consegue tirar até 8, 9% dependendo do atributo, tá? Então é muita coisa assim você conseguir essa carta aqui. A dele aqui tá com um valor até legal, né? Tá dando 4%, mas ainda dá para ele melhorar, até porque ele só tá com uma linha laranja, dá para você conseguir até 2 ou 3 linhas laranjas aqui, ok? Então, se tratando de equipamento, por assim dizer, de carta,
Esse é o norte que eu posso dar para vocês de Paladino. Agora vamos falar um pouquinho da parte chata, por assim dizer, que são as habilidades. Aonde que você vai colocar as habilidades do seu Paladino? Gente, o Paladino ele tem muita malícia na hora de colocar os pontos de habilidade dele, porque muitas skills dele, como eu coloquei lá atrás, eles não vão agregar em nada para ele em termos de utilidade. São skills assim que só vão aumentar o dano à medida que você aumenta o nível dela. Um excelente exemplo aqui é a Tempestade de Espadas. É a famosa Beyblade, né, que muito Paladino e muito Berserker utiliza. Essa skill aqui, na prática, ela é muito ruim, ela é péssima. Porque enquanto você tá rodando lá, feito um peãozinho, feito uma Beyblade, você não pode fazer mais nenhuma atividade. Você não pode usar a transformação, você não pode utilizar suas outras skills, então você tem que ficar rodando lá até acabar o efeito dela. Em atividades PvE, atividades tranquilas assim, não vai fazer falta nenhuma. Agora, isso numa trilha de nível alto ou num GVG é a diferença entre a vida e a morte do seu grupo como um todo. Então, é uma habilidade assim que muito paladino fala, putz, é legal, mas os paladinos que sabem jogar falam, meu, essa habilidade aí mais mata do que ajuda. A grande vantagem e benefício dela não é ela ficar girando igual uma Beyblade. É a passiva dela, como vai ser o caso de quase todas as habilidades do Paladino. No caso aqui, ela diminui o dano dos inimigos, no nível 5, ela diminui o dano dos inimigos em 25%. Caso você consiga colocar brasões com mais níveis aqui, vai aumentar a porcentagem e não o tempo. Mas, de novo, cada hit da habilidade aqui proca, não é 100% de chance de diminuir, então não é porcentagem. Então toda vez que você acertar um alvo com isso daqui, vai diminuir o dano. Eu, Rod, particularmente, acho que faz mais sentido deixar isso aqui num Berserker do que num Paladino Full Tanker. Mas, de novo, a opção que você tem aqui seria a Trovoada, que também não é uma habilidade tão interessante pro Paladino. Esse cara aqui, galera, como eu falei, o grande problema dele é o uso dele que vai deixar você meio que inútil por alguns segundos até a skill ser utilizada. Então, usem com muito cuidado essa skill aqui, ok? Vocês estão vendo aqui que eu só coloquei 5 pontos nela, no caso ali foi só o suficiente para liberar a passiva. Não é interessante você fechar grande parte das skills de dano do Paladino, até para que você tenha pontos, né, para focar nas passivas, que são muito legais. Então, se tratando assim de Tempestade, é uma skill assim que vai só até o nível 5, ok? Depois que você fechar a passiva, vamos partir para a próxima habilidade, que é o Salto Selvagem. Essa habilidade aqui, por outro lado, ela é muito importante. Para quem não lembra, é aquele pulo que o Paladino dá, ele bate no chão. Na hora que ele fizer isso, ele vai atordoar todos os alvos. Só que aí tem um porém. Quando você sobe o nível dela, ele não vai aumentar o tempo que os inimigos ficam atordoados, ele vai aumentar somente o dano. Então, de novo, não é algo tão interessante assim se você for aquele cara que tá mitigando o ponto. No caso, a Pandora tá com 150 pontos, é considerado pouco pro nível dela, que ela já tá no nível 79, quase 80. Então, no caso aqui, ela não tem ponto sobrando. Depois que ela fechar a matriz, fechar todas as coisinhas que importam realmente pra classe, aí sim vale a pena ela fechar isso aqui. Mas não é uma prioridade. A gente colocou 5 pontos aqui no caso eu coloquei 5 pontos nessa build, simplesmente para liberar a passiva dela, que aumenta em 50% a chance de deixar os inimigos atordoados. Então, como eu falei, o Paladino parece que grande parte das habilidades dele, das skills dele, só vão ser evoluídas até o nível 5 para você liberar a passiva. Alguma das poucas exceções aqui seria a Proteção da Luz. A Proteção da Luz, galera, ela, além de atingir o inimigo, ela recupera o HP do Paladino, além de deixar ele invencível por 3 segundos e aumenta a chance de bloqueio em 30% por 9 segundos. Depois ele fica invencível por mais 1,5 segundo, depois de 10 segundos, similar à invencibilidade do sacerdote. A passiva dele também aumenta a chance de bloqueio em 20%. Ou seja, se você parar para pensar, ele está dando ali, galera, 50% de chance de bloqueio a cada 15 segundos. Se você for parar para pensar que a skill dura aí, em média 9 segundos, é uma sustentabilidade muito grande. E depois, caso você consiga reforjar os seus brasões no nível 8, é muito legal vocês reforjarem para tentar colocar essa skill aqui no nível 10. Ela no nível 8, se eu não me engano, ela dá 36% de chance de bloqueio adicional. Gente, isso é muita coisa. Então, se vocês conseguirem deixar todos os seus bônus de brasão para esse cara aqui, vai fazer uma diferença absurda. Vou mostrar de novo como é que funciona a chance de bloqueio para quem não assistiu o vídeo de atributos, mas tenham em mente que o foco do Paladino é esse cara aqui, ok? Então, essa é uma habilidade aqui que você vai masterizar sempre, é uma habilidade muito interessante. Ela é aquela habilidade, né, que ela puxa a galerinha, a cura que ela cura do Paladino é de acordo com o dano que ela dá nos inimigos também. É a mesma habilidade que o Berserker utiliza aí, que dá trabalho pra muita gente. Agora vamos falar das habilidades de Paladino, do Paladino em si, galera. Bom,
Primeira coisa que você vai observar aqui, galera, é que ele tem a opção de fazer a proteção da luz avançada. Não precisa nem comentar, né? Ele vai aumentar o dano? Vai. Por que que eu coloquei essa aqui no... Por que que eu coloquei o caso de subir o dano dessa pessoa aqui? Como eu falei, o paladino em si, ele não tem habilidades que deixam o mago travado nele. Não é assim que você utiliza uma habilidade e imediatamente os inimigos viram pra você e não saem mais. Se um DPS der dano suficiente, ele rouba o agro de você, ou seja, o bicho vai virar neles. Então, é muito comum isso acontecer com ninja, muito comum acontecer com piromante, com druidas, principalmente com druidas, porque eles acertam vários inimigos ao mesmo tempo. Então, é muito comum você perder esse agro. Se o paladino não tiver dano para segurar o agro por si só, dificilmente você vai conseguir tancar, simplesmente porque os inimigos vão te ignorar. Não é interessante os inimigos saírem de cima de você para ir para um cara que não tem defesa, não tem HP como você tem, ok? Então é por isso que a gente colocou alguma coisinha de dano aqui. A passiva dela vai aumentar dano também, então em termos aqui para essa build que eu coloquei, o foco de dano seria ela. Pô, Rod, por que você não colocou em outras habilidades? Por que você não colocou no Salto Selvagem? Eventualmente eu vou masterizar o Salto Selvagem, mas como eu falei, Tempestade das Espadas mesmo é uma skill assim que eu particularmente eu não gosto de utilizar ela, pelo tempo que você fica lá sentado sem fazer nada, ok? Voltando aqui para as habilidades. É similar à passiva do sacerdote no ataque, né? Os ataques normais do paladino, ele aumenta a defesa dele em 30 segundos, ou em 30% por 4 segundos. E a passiva aumenta isso em 5 segundos, ou seja, chega a 9 segundos. Gente, não é chance disso acontecer. Todo ataque normal que você acertar vai aumentar a sua defesa em 30%. Isso aqui também é uma excelente skill para você colocar seus emblemas, seus brasões, tá, galera? De novo, não é chance de acontecer, é 100%. Toda vez que você atacar, você vai aumentar a sua defesa. Então, coloquem isso aqui no máximo, gente, porque 30% de defesa é muita coisa, principalmente uma classe que já tem bônus de defesa em tudo quanto é canto, ok? Não coloquem não só ela, óbvio, mas também a questão da passiva dela. Em relação às verdinhas aqui, galera, a mesma coisa do sacerdote, vocês vão masterizar todas. Primeiro, chance de bloqueio em 10%, que espécie de paladino vai jogar isso fora. Depois, redução de dano em 5% e aumentar o HP em 5%. Ou seja, são coisas assim que foi meio que obrigatórias pro paladino, por assim dizer, tá? Essa habilidade aqui, galera, o golpe sagrado, é uma habilidade muito interessante. Ela dá um dano relativamente legal, só que ela atordou os inimigos também. Gente, isso aqui é muito bacana, porque além disso, ela também vai te dar redução de dano por alguns segundos. Estão vendo como as habilidades do paladino são sempre nessa linha, né? Ou ela mitiga dano, seja diminuindo o ataque dos inimigos, ou tornando os inimigos stunados, deixando os inimigos stunados por algum tempo, ou ela aumenta a sua defesa. É isso que faz com que o Paladino seja o melhor tanker do jogo. Não é a defesa alta, não é os equipamentos, não, é as habilidades, o kit dele, o conjunto de equipamentos dele. Além disso, né, dá uma olhadinha nos bônus que ele ganha ali, né? Ele tá ganhando só pelos 150 pontos que ela tem aqui, ele tá ganhando mais 60% de defesa mágica e 160% de defesa física. A classe foi desenhada para ser um tanker. Não quer dizer que ele não possa desenvolver outros papéis, ele pode, mas é muito mais fácil você buildar seu paladino, por assim dizer, para ser um tanker, ok? Se tratando assim de builds de paladino, de habilidades, é esse o norte que eu dou para vocês. Agora, nesse cara aqui, muita gente se questiona, muita gente pergunta, pô, Rod, vale a pena eu colocar ponto na matriz? Muita gente mandou mensagem para mim depois do vídeo da sacerdote, porque viu que eu coloquei bastante ponto em matriz. Gente, eu pensei ter deixado isso claro no vídeo, mas é porque eu já tenho guardiões vermelhos, né? Os meus guardiões, eles dão 10% de bônus dos atributos dele, é muita coisa. Então, nesse caso, vale a pena eu investir em matriz, sim. Agora, se você ainda tá começando o jogo, você tá com pontos guardião roxo, ainda tem 1 ou 2 guardiões dourados, não vale a pena você investir tanto em matriz, não. Vale a pena você investir mais em domínio zen para todos os atributos, ok? Esse cara aqui a gente pegou porque não só tá dando bônus de defesa e ataque, mas também bônusinhos de HP. De novo, 2 atributos aí que são muito importantes pro paladino. Então, a ideia, galera, do paladino em si, como a gente já colocou lá atrás, é evitar que os inimigos saiam de perto de você. É mantê-lo. Manter os inimigos com a atenção sempre focada em você. Seja por intermédio de habilidades, que é mantendo o agro, né, que é o insta-agro que a gente fala. Outra coisa que é muito importante, né, eu vejo muito paladino fazendo errado. Galera, paladino, né, o paladino como um todo não é uma classe que precisa ter uma mobilidade muito grande em combate. Eu vejo muito paladino tancando que fica dançando enquanto ele tá tancando. Isso é muito perigoso
principalmente em algumas atividades. Por quê? Digamos que você está fazendo o Dexter da DG60. O Dexter ele tem um ataque que ele mira num alvo só que tem um splash damage, ou seja, ele acerta todo mundo que está em volta. Obrigatoriamente, o Paladino ele sempre tem que se posicionar de costas, de modo com que o boss fique de costas para o resto do grupo. Então, digamos que eu estou aqui com o meu sacerdote ali servindo de modelo e eu estou enfrentando o inimigo aqui. Eu nunca vou poder me posicionar aqui, perto do meu grupo. Eu tenho que me posicionar sempre do outro lado, porque se o boss der os ataques pesados, não vai acertar meu grupo por tabela. De repente você está correndo aqui para fugir do dano, por assim dizer, e você passa na frente de um mago de gelo ou de um sacerdote que não tem defesa, não tem HP, você acaba prejudicando ao invés de ajudar seu grupo. Se você tiver que correr porque você está vendo que o seu healer não está conseguindo curar, ou porque o boss vai usar uma habilidade pesada de dano, nunca corra na direção do seu grupo, corra sempre na direção oposta. E se você tem algum DPS que está ficando no lado errado, chame a atenção dele. É muito comum você ver, por exemplo, o ninja que ele tenta se posicionar junto com você pelas habilidades que ele tem, pelo conjunto dele. Se você vê que isso está sendo muito frequente, chama ele para conversar e fala: ô filho da mãe, vai lá pro outro lado, pega o boss pelas costas, deixa que desse lado do mapa fico eu. São poucos que entendem essa importância desse posicionamento. Às vezes é só essa questão de posicionamento, galera, que está dificultando a survivabilidade do seu grupo como um todo. De novo, as outras classes não têm o HP, não têm a resistência, não têm os bônus de defesa que o Paladino tem. Agora vamos falar um pouquinho da chance de bloqueio. Por que a chance de bloqueio é tão importante para o Paladino? Bom, a gente já falou sobre isso no vídeo de atributo, mas como eu sei que nem todo mundo assistiu, vamos mostrar um pouquinho aqui a chance de bloqueio. No caso aqui o da Pandora não está tão baixo, até porque a gente já está investindo nisso há algum tempo. No caso, a chance de bloqueio dela ali está com 23%, certo? Eventualmente, quando ela colocar 4 OGs, vai aumentar mais um pouco. Quando ela colocar o 7, vai aumentar mais um pouco. Idealmente, ali você tem que estar com uns 40, 50% ali de chance de bloqueio, sem utilizar suas habilidades, que a gente fala de chance de bloqueio nativa, ok? Toda vez que você for tomar um ataque, a primeira coisa que ele vai fazer, galera, é procar sua esquiva. No caso, a esquiva dela tá até alta aqui. Toda vez que ele vai jogar o ataque, vai dar esquiva. Se você esquivar o ataque, né, que é uma questão de precisão contra atributo precisão de quem está atacando, com o atributo esquivo de quem está tomando o ataque, se você esquivar o ataque, você não vai tomar dano nenhum, vai aparecer evasão ou esquivou em cima do seu personagem. Agora, se você tomar esse ataque, aí entra a chance de bloqueio. Vai ter uma porcentagem, no caso dela aqui, 23% de chance de bloquear o ataque. Se ela bloquear esse ataque, o dano vai ser reduzido em 31%. É basicamente isso. Então, por isso que pro Paladino é importante. Se ele conseguir deixar a chance de bloqueio dele alta, todo ataque que ele tomar, virtualmente falando, vai ter essa redução de dano. Esse valor aqui também é possível você aumentar, óbvio, né? O meu mesmo, se não me engano, está com 35%. Mas, virtualmente falando, galera, é por isso que esse atributo é tão importante pro Paladino. Não é à toa que as habilidades dele, grande parte dela, dão chance de bloqueio ou aumentam defesa. A ideia da classe é apanhar. O Paladino que joga assim, pensando em ser top DPS num grupo, ele não tá somando tanto para um grupo quanto ele imagina. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as outras habilidades do Paladino que eu não falei, só pra não achar que eu esqueci delas, ok? Essa habilidade aqui, Explosão de Fúria, galera, ela é muito importante para Berserkers, tá? Ela aumenta o seu dano de forma explosiva, no nível máximo ela aumenta em 50% por 12 segundos, com a passiva já, mas ela faz você gerar um agro, né, a ameaça, por assim dizer, reduzida em 70%. Para Paladino isso aqui, jamais, gente. Tá? A gente fez algumas experiências, alguns testes aí, não tem cenário nenhum que seja interessante você utilizar isso aqui, a não ser que você seja um cara jogando sozinho, um paladino com foco em DPS. Só que é importante você deixar bem claro, olha, eu sou DPS, eu não sou tanker, toda vez que você entrar num grupo, porque seu grupo pode ter dificuldade, caso você não esteja conseguindo segurar o agro dos inimigos, ok? Esse cara aqui, também muita gente me pergunta, pô, Trovoada não é interessante? Também é uma habilidade mais interessante para Berserker, que é uma habilidade que dá roubo de vida, graças à passiva dela. O roubo de vida para Paladino não é tão interessante porque o cooldown das habilidades do Paladino são grandes em relação a outras classes, tá? Então o Paladino ele não tem habilidades assim com um cooldown baixo que justifique você ter um roubo de vida tão alto, por assim dizer. Outra coisa que me perguntaram é que se vale a pena você colocar Strid, né? Colocar 4 Strid no Paladino. Não é tão ruim, tá, galera? Mas não deve ser o foco de vocês. O foco em termos de carta, né, vai ser aquele que eu coloquei para vocês.
Og, com 4 armaduras, né? 4 cartas Og, 4 cartas freias. Se você conseguir mais cartas que dê chance de bloqueio, que vão entrando eventualmente no jogo, mais cartas que dão chance de esquiva ou de resistência a crítico, é interessante você colocar, mas não dá pra fugir muito disso daí não, ok? Bom, é basicamente isso. Eu acho. Ah, uma coisa que é importante que eu não falei aqui, galerinha, deixa eu mostrar pra vocês também em termos de montaria, né? Eu não falei da montaria. Deixa eu ver aqui. No caso, a montaria dela ainda é roxa. As habilidades, quando ele pega nível alto, são bem interessantes, né? No caso aqui, a primeira que ele pega, ele aumenta a recuperação de HP da montaria em 100% quando o seu HP está em 50, abaixo de 50%. Isso é legal? Não é nenhum divisor de águas quanto a do sacerdote, que aumenta a cura em 15%, mas... Esse aqui também já é uma habilidade de tanker, né? Quando você pegar nível 20 aqui de força. Reduz o dano sofrido pela montaria em 20% quando o seu HP está abaixo de 50%. E esse aqui também é uma habilidade interessante. Ao usar a habilidade de montaria, aumenta a defesa 50% e reduz o dano em 20%. É uma habilidade forte? Mas até você pegar nível 30 vai demorar um bocado, ok? A habilidade em si dele, eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Deixa eu só ver aqui. Vou sim. Bom, causa dano igual a tanto de ataque, né? E recupera o próprio HP. Muito similar ao do Paladino como um todo, só que o do Paladino ele recupera de todo mundo, né? Então é uma pena. Eu particularmente acho que essa habilidade da montaria dele deveria puxar agro, assim como puxa a transformação dele. Mas é isso, galera. Muita gente fala que o Paladino é uma classe assim difícil de se jogar. Se você é um cara que joga sozinho, não tem amigos, não tem ninguém, não é uma classe tão difícil porque você se manter vivo jogando sozinho não é tão complicado. Agora, quando você começa a engajar em atividades mais difíceis que exigem coordenação, se você não souber o que está fazendo, você não só vai atrapalhar a sua equipe, como dificilmente vocês vão conseguir completar as atividades se você não souber realmente como se tanca, como se porta um paladino tanque. Ok? Eventualmente eu vou trazer alguns vídeos aqui na prática mostrando essa build e outras que a gente vai trazer para o canal, mas como o vídeo hoje ele é mais institucional, por assim dizer, mais educativo, a gente vai finalizar por aqui, galera. Lembrando que na semana que vem a gente vai trazer um vídeo falando um pouquinho sobre o Spirit Master, Summoner, por assim dizer, ou Gato Monster, Meow Monster, por aí vai. Mas, como sempre, galera, eu peço aquela ajudinha de vocês. Cliquem no like, por favor, ajudem o nosso canal a crescer. Nós estamos chegando perto de 700 inscritos hoje, graças ao apoio de vocês, graças a vocês acreditarem no trabalho que a gente tem feito até aqui. Rod, não concordo com tal coisa, eu Aladino, coloca aqui nos comentários. Eu acho bacana vocês compartilharem o conhecimento de vocês também. O Rod não sabe tudo. Eu tô aqui para aprender junto com vocês também, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até lá!